Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky. Nesse canal nós falamos sobre magia, ocultismo e espiritualidade. Se você curte esses temas, então se inscreva no canal, manda aquele joinha esperto aí para dar uma força para o nosso trabalho. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação do Exu falangeiro, Exu catiço, como algumas tradições conhecem, que é o Exu entidade, com Lúcifer, né, com o arquétipo luciferiano, tá? É muito comum a gente ouvir pessoas leigas, principalmente, ou pessoas que venham de outras tradições espirituais, que também trabalham com Exu, mas que não têm tanto conhecimento sobre a filosofia luciferiana, dizer que isso é uma relação forçada, né, que Exu não tem nada a ver com Lúcifer. E eles dizem isso porque, segundo o ponto de vista deles, que é um ponto de vista judaico-cristão, Lúcifer seria então o regente do inferno, seria o anjo caído, né? Então eles não conseguem fazer essa associação. Mas será que tem fundamento isso? Por que será que em algumas tradições, especialmente de Quimbanda luciferiana, se conectam o Exu, entidade, o Exu falangeiro, com Lúcifer? Para entender isso, a gente tem que entender que Lúcifer, na verdade, ele não é um nome próprio, né? Lúcifer é um título. É um título que foi dado para algumas divindades ao longo da existência humana, tá? Que significa algo como o portador da luz, tá? Então, quando as pessoas na antiguidade entravam em contato com um arquétipo ou com uma deidade que simboliza a sabedoria, porque no contexto da antiguidade, a luz, muitas vezes, em várias tradições espirituais, ela era definida como sinônimo de sabedoria. Então, era uma analogia, né? Eles faziam uma analogia da luz com a sabedoria. Então, muitas divindades ao longo da existência humana portaram esse título de portador da sabedoria, né? Pegaram esse título para ela, ou foi, melhor dizendo, foi-lhe dado, né, esse título de portador da sabedoria. Nos tempos antigos, essas divindades que tinham esse arquétipo de portador da sabedoria, eram muito relacionadas com o planeta Vênus. Então houveram várias divindades venusianas que receberam o título de Lúcifer na sequência, ou o título de portador da luz, né? Então houveram deusas, né, como Astarte, por exemplo. Na Roma, né, houveram duas divindades ali que tiveram esse título. Enfim, se você procurar no contexto da história humana, você vai ver que houveram bastante divindades que tinham esse arquétipo de portadores da sabedoria, ou aqueles que traziam a tocha, a iluminação dos deuses para o plano terrestre, que traziam a sabedoria, tá? O mais famoso deles foi Prometeus, né, o portador aquele que roubou o fogo dos deuses para dar para a humanidade. Num contexto hermético, essa história, essa lenda de Prometeus, ela indica que Prometeus foi um ente que trouxe o fogo dos deuses para a humanidade. Num contexto hermético, isso simboliza que ele trouxe a sabedoria aos seres humanos, que até então, segundo essa tradição espiritual, a humanidade era como outro animal qualquer, né? Se bem que hoje em dia a gente sabe que até mesmo os animais possuem intelecto. Porém, para aqueles padrões daquela época, o ser humano era igual um animal irracional, como eles dizem, irracional, e foi então Prometeus que trouxe a luz, a iluminação, o fogo para a humanidade. O próprio Jesus Cristo, ele foi na Vulgata, que é a versão da Bíblia em latim, né, na tradução eles colocaram que Jesus Cristo é Lúcifer.
E hoje em dia até tem um grupo famoso que utiliza esse subterfúgio, né, dessa tradução para conectar Lúcifer, divindade, com Jesus Cristo. Né? Para eles é a mesma coisa, independente se eles estão certo ou estão errado, é o contexto deles. Né? Então, o que eu quero falar com essa explicação é que durante a história da humanidade, várias divindades elas representavam a sabedoria, né? Hermes, Tote, a própria Astarte que eu já citei no vídeo, Prometeus, enfim, toda a cultura teve algum deus relacionado a esses aspectos. E todos esses deuses tinham o título de Lúcifer, que eram os portadores da luz. Lá para o século XIX, mais ou menos, século XIX, com a teosofia da Madame Blavatsky, o nome Lúcifer entrou muito em evidência. Né? A doutrina da teosofia começou a utilizar muito esse título de portador da luz para falar sobre a tradição deles e sobre o arquétipo que eles tinham. E a teosofia causou um impacto muito revolucionário no tempo onde ela foi estabelecida e naquela sociedade. E muitos outros grupos que também trabalhavam numa dinâmica de magia e ocultismo, eles começaram então também a lidar com esse arquétipo de Lúcifer, com esse nome, com essa divindade. E a igreja, em algum momento dessa história toda, ela se sentiu ameaçada. Até então, o título de Lúcifer era usado na igreja sem nenhum problema. Né? A gente tem até alguns inários da igreja que se refere a Jesus Cristo como Lúcifer, né? Se a gente acompanha a missa em latim lá, feito no Vaticano, você vai ver que eles falam de Lúcifer, né? Mas eles falam Lúcifer no contexto do portador da luz. Né? E alguns teoristas da conspiração falam que eles estão falando do diabo, tal, mas na verdade não, né? Lúcifer é um título, ele não é um nome próprio. Então o Vaticano também se utiliza desse nome aí para se referir ao próprio Jesus Cristo. Porém, como a teosofia também fazia o mesmo, se referindo aí ao portador da luz como uma divindade importante para a doutrina deles, a igreja então começou um trabalho de difamação e de deixar esse nome de lado. E aí que foi que o nome passou a ser associado ao diabo plenamente. Aí, a partir desse momento que realmente a igreja nomeou o demônio principal, o diabo, ou como vocês querem chamar, de Lúcifer. Né? E só a partir daí que o nome foi demonizado de vez e que aí teve uma conotação negativa. Né? Até tem a igreja de São Lúcifer. Antes disso, muitos cristãos aí do primeiro século até o século IV, mais ou menos, era um nome próprio utilizado por até mesmo cristãos, batizavam os filhos dele de Lúcifer. Então, você encontra a igreja de São Lúcifer. Então, Lúcifer não era o nome do diabo até o século XIX. Tá? Depois do século XIX, que Lúcifer acabou sendo associado aí ao regente máximo do inferno. Então, essas pessoas que têm essa dificuldade de associar Exu com Lúcifer é porque se pegam apenas a versão cristã da história, né? A versão do anjo caído da mitologia cristã, onde o anjo caído caiu ali do inferno, caiu no inferno e tal, e que esse anjo supostamente se chamaria Lúcifer, tá? Então eles têm dificuldade de associar Exu com esses campos, né? E não estão tão errados assim. Mas se você pegar e pensar em tudo que eu expliquei nesse vídeo e pensar que Lúcifer, na verdade, é um título do portador da luz, aí você vai conseguir fazer uma associação mais direta com as entidades, com Exu e Pombagira. Porque dentro do contexto da Quimbanda, quem traz a sabedoria, quem traz o conhecimento, quem traz o fogo dos deuses para se manifestar aqui no plano físico, através dos seus atos, das suas palavras, da sua magia, da sua feitiçaria, da sua presença,
são os mestres e as mestras, né? São os Exus e as Pombagiras. Aí você consegue conectar esse contexto, né, de Exu sendo uma entidade que vem trazer a sabedoria do plano espiritual para o plano físico, com a história de Lúcifer, Prometeus, o portador da chama, que traz o fogo dos deuses para se manifestar aqui no plano físico e entrega esse fogo para a humanidade. Então você começa a achar paralelos, tá? Então foi daí que surgiu pelo menos parte da ideia da Quimbanda Luciferiana, né? Que tal qual Lúcifer é o portador da sabedoria, então os Exus também o são. Tá? E aí as conexões começaram a ser feitas, as codificações começaram a ser feitas e as associações começaram a ser feitas. Tá? Mas tudo isso é um fenômeno cultural, fenômeno filosófico e um fenômeno religioso, mas mais do que tudo cultural. Tá? Então entra também o contexto dos demônios e tal, mas por motivos culturais e por motivos aí herméticos. Tá? Mas no básico, quando alguém te perguntar, aí você pode dar essa explicação, que a Quimbanda Luciferiana, por causa do contexto aí do portador da luz, da sabedoria, que é um trabalho análogo ao que os Exus fazem aqui no plano terrestre. Tá? Se você curtiu esse vídeo aí, compartilha aí, curte, comenta, tá? Lembrando que eu estou planejando dar um curso de magia árabe para trabalhar com os jins, ou os gênios da magia persa, da história do Aladim, sabe? Então, eu estou planejando um curso aí para esse mês ainda. Aqueles que tiverem interesse, eu vou deixar o meu e-mail aí na descrição. Quem quiser mais informação aí, me manda um e-mail. Ou então, para facilitar, pode deixar no comentário aí. Em breve eu vou ler todos os comentários e aí eu entro em contato com vocês para a gente acertar essa questão do curso. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.